Amigos, aqui é o Irmão da Fé. Olha, Jesus ele tem valiosas instruções. Pensa comigo. Se Deus falou, no campo espiritual isso é importante. Para nós também deveria ser. Em Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Esta palavra é importante. Esta é a palavra de Deus. Naquele dia, existem dois entendimentos sobre isso. Naquele dia é o grande dia do julgamento, ou naquele dia é o grande dia que entendemos a mensagem de Deus, que nos fez a conhecer, que conseguimos compreender o que realmente Deus estava falando. Esse dia chega quando possamos entender. E quando você entende que Deus te deu uma palavra importante acerca da sua necessidade, o exemplo, a cura, você deve agarrar elas como uma palavra que o céu, que o campo celestial dá valor. Aqui ainda no Evangelho de João, capítulo 16, mas no versículo 27, diz o seguinte: Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amaste e creste que saí de Deus. Esta importância é porque nós costumamos a dizer o seguinte: eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio, que bênção. Então assim também temos que crer que Jesus é a palavra e que veio esta palavra de Deus. Quando chegar este dia deste entendimento, como o missionário diz, que saltar aos teus olhos, que você poder ver a grande importância dessa palavra, esse dia é o dia que você crê. É o dia que você crê que esta palavra saiu de Deus como um filho para você. Nesse momento, nesse grande dia, você deve ficar determinado. Esta é uma informação valiosa do céu para a sua vida. Amém? Então nós temos que dar continuidade do aprendizado com Cristo. Qual é o aprendizado desse livro que estamos estudando nessa lição, que é a lição 9? Da determinação. Se aprendemos que aquela palavra que Deus nos revelou, que Deus nos fez entender nesse grande dia, é realmente vinda do céu, então nós temos que ficar nela determinado. Como diz também em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Olha que interessante. Lembra? Se você não viu, veja os vídeos anteriores. O pedir vem do grego, do grego o mais original do Novo Testamento. É o grego, aonde o verbo aiteo tem ali a tradução determinar, fixar, mandar. Então, quando você lê aqui em Mateus 7,7, pedir é determinar, fique determinado e receberá. Dar-se-vos-á. É uma certeza. Há uma certeza que aquela palavra veio de Deus, é o Filho de Deus. Então chegou o dia, eu creio, foi-me revelada essa palavra, eu fico determinado e é certeza que eu receberei. Mas o missionário nessa lição 9, ele chama a importância, ele chama a atenção a uma coisa que o diabo faz, que o diabo coloca na cabeça do crente. O que o diabo coloca? A dúvida, o medo. E não tem espaço para dúvida e medo quando se trata de fé. Você viu que nesta palavra que eu falei com você em Mateus capítulo 7, versículo 7, o pedir e dar-se-vos-á. Não cabe dúvida, não cabe medo entre estas palavras. Quando se trata de algo celestial, quando se trata de Deus, as coisas de Deus não são brincadeira. Você deve crer, você deve ficar determinado. A palavra vai nos dizer, em Tiago capítulo 1, versículo 6, peça, porém, com fé, não duvidando. Olha só, a fé não tem espaço com dúvida.
não se casa. Não tem como você dizer, eu acredito, mas você duvida, você tem medo. Não pode ser assim. Lembre? Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Ali não tem talvez, ali não tem dúvidas, não tem esse espaço. Fique determinado. Entendeu? Saltou-se aos seus olhos, aquela palavra você entendeu que é algo de Deus para a sua vida. Chegou o grande dia de você ficar determinado, porque assim como você diz que crê em Jesus, creia que esta palavra veio de Deus para a sua vida. Amém? E aí só há uma certeza, a fé, que você orará e você receberá de Deus. Amém? Vamos dar continuidade? Em Mateus capítulo 7, versículo 7, como eu tinha dito, pedi e dar-se-vos-á. Não é verdade? Mas, quando eu falo que o missionário chama a atenção nessa lição 9 sobre a questão do medo ou da dúvida, às vezes o crente, ele ora, ele fala, pastor, eu determinei, eu orei, eu jejuei, mas às vezes ele se pega pensando ou falando, se Deus quiser, se funcionar, não tem um se. O se é algo preocupante. O se é demonstração de dúvida. Tire esse se, essa dúvida da sua vida. É pedir e dar-se-vos-á. É certeza, é fé. Fé, como lemos antes, né? Tiago 1, versículo 6. Fé não se mistura com dúvida. Amém? Entendemos? Vamos passar adiante. João capítulo 16, versículo 27, como eu tinha lido antes, diz assim, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amastes e creste que saí de Deus. Olha só, quando você ora, quando você entende, quando você crê realmente que é de Deus, então você não fica preocupado, você fica, como diz o missionário, tranquilo, você fica convicto, há uma certeza. Esta certeza tem estado no teu coração quando você ora, quando você diz que está determinado? Se há essa certeza, então tudo bem. Mas se não, comece a rever estas lições. Comece a prestar atenção, porque talvez, ou na verdade, certeza, que é por isso que não vem um resultado. Quando há uma dúvida, quando você tem um medo, você abriu espaço para o se, você então não creu que aquela palavra realmente veio de Deus, que aquela palavra realmente é o Verbo, o Filho de Deus. Não chegou ainda o grande dia, você precisa entender, você precisa compreender e crer. Quem crê, não duvida, fica determinado. Amém? Glória a Deus. Se inscreva neste canal, reveja o vídeo, não duvide, não tenha medo. Não há espaço para dúvida entre questões espirituais de Deus, porque Deus, ele triunfa, Deus, ele vence, Deus é certeza, é fé, tá bom? Fique na paz, em nome de Jesus.